Salve Maria, Riquelme aqui. Neste vídeo veremos as posições que os fiéis devem assumir durante a Santa Missa para bem participar, pelo menos aquelas que estão previstas atualmente na Instrução Geral do Missal Romano. De antemão aviso, o propósito deste vídeo não é discutir novos gestos, discussão bastante fervorosa na internet, né? De gestos que não estão previstos. Não faremos isso aqui. O objetivo é tratar especificamente dos gestos já colocados na norma, porque muita gente tem esse tipo de dúvida. Me perguntam, Riquelme, pode ou não pode se ajoelhar durante o ato penitencial? Pode ou não pode ficar de joelhos durante toda a oração eucarística? Como é que eu tenho que me comportar durante a Santa Missa? É o que veremos. Veremos aqui o texto da norma, com alguns comentários meus que considero pertinentes para a sua prática litúrgica. Depois, no final, pegarei o quadro geral da missa para fazer a separação dos momentos em que você deve fazer este ou aquele gesto, a fim de que você tenha uma visão geral do que deve ser feito, ok? Acompanhe comigo. O número que trata das posições dos fiéis é o número 43 da Instrução Geral. Eu separei em vários parágrafos distribuídos entre os slides, para que possamos ver devagar cada gesto separado. Começando por ficar de pé. Os fiéis permaneçam de pé do início do canto da entrada ou enquanto o sacerdote se aproxima do altar, até a oração coleta inclusive. Ao canto do Aleluia, antes do Evangelho, durante a proclamação do Evangelho, durante a profissão da fé e a oração universal, e do convite, orar irmãos, antes da oração sobre as oferendas, até o fim da missa, exceto nas partes citadas em seguida. Entre o ofertório e o fim da missa, há outros gestos que estão além de ficar de pé, mas veremos daqui a pouco. Ficar de pé é o gesto da Assembleia reunida para a oração. E já aqui temos a resposta para uma das perguntas que mencionei no início do vídeo. Ato penitencial. A não ser que haja um costume antigo e legítimo ou uma legislação especial a depender do país ou da região, o previsto é ficar de pé, como vimos no texto. Os fiéis permaneçam de pé do canto de entrada até a oração coleta inclusive, ou seja, inclusive na oração coleta se permanece de pé. Sentem-se os fiéis durante as leituras antes do Evangelho e durante o salmo responsorial, durante a homilia e durante a preparação das oferendas, e se for conveniente, enquanto se observa o silêncio sagrado após a comunhão. Estar sentado para os fiéis, na maior parte das vezes, significa estar atento, ouvindo, recebendo a palavra de Deus, seja nas leituras proclamadas, seja no canto, no salmo responsorial, seja no silêncio sagrado, na comunhão. É o gesto de estar atento, ouvindo. Veja que aqui eu tenho duas observações a fazer, que eu espero que sejam bem interpretadas e bem recebidas. A primeira é a respeito do cerimoniário. Pelo menos na minha formação inicial como cerimoniário, nos meus primeiros anos, eu escutei muito que o cerimoniário tinha que ficar de pé durante toda a Santa Missa, e de fato essa é uma prática que vemos, por exemplo, no rito antigo. Só que aqui, sentar é tratado como um gesto litúrgico oficial com um sentido próprio e momentos próprios para acontecer. O que significa que, a não ser que o cerimoniário precise fazer algo, haja ali uma necessidade de movimentação da parte dele, nada impede que ele se sente também para escutar a palavra de Deus e participar também ele frutuosamente da celebração. Essa é a primeira observação. Segundo, missa de casamento. É muito comum vermos missas de casamento onde o noivo e a noiva permanecem de pé durante toda a celebração. Muitas vezes ou por questão de organização, por praticidade, por gosto pessoal, enfim, há diversos motivos. Só que, repetindo, sentar é um gesto litúrgico oficial com sentido próprio e ocasião própria para acontecer. Então seria conveniente que também os noivos se organizassem para se sentar durante a celebração com os fiéis no momento previsto. Para isso, normalmente os noivos contratam equipes de cerimoniais, né, que cuidam da organização ali do aparato do casamento. Essas equipes podem se organizar com os servidores do altar da paróquia para poderem colocar e retirar as cadeiras dos noivos nos momentos necessários. É uma sugestão.
Bom, eu sei que às vezes o vestido da noiva não permite que ela se sente, porque tem uma armação por baixo para ele ficar alto, não sei o nome daquele negócio, mas aí já é uma ocasião extraordinária. Se for possível se sentar, é preferível que se faça. Ajoelhem-se, porém, durante a consagração, a não ser que motivo de saúde, ou falta de espaço, ou grande número de presentes, ou outras causas razoáveis não o permitam. Contudo, aqueles que não se ajoelham na consagração, façam inclinação profunda enquanto o sacerdote faz genuflexão após a consagração. Onde for costume o povo permanecer de joelhos do fim da aclamação do santo até ao final da oração eucarística, e antes da comunhão, quando o sacerdote diz Eis o Cordeiro de Deus, é louvável que ele seja mantido. Estar de joelhos diante da Santíssima Eucaristia é um gesto que expressa reverência e adoração ao nosso Deus. Veja que aqui nós temos duas ocasiões, portanto. Primeira ocasião, você se ajoelha durante a consagração. Nesse caso, se você ficou de pé ali na parte inicial da oração eucarística e ajoelhou no começo da consagração, quando o coroinha, o servidor do altar, tocou lá a sineta, você terá que levantar após a consagração. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, onde for costume, pode ficar de joelhos durante toda a oração eucarística. Então, terminou o canto do santo, já ajoelha e levanta somente na hora de rezar o Pai Nosso. São duas propostas, duas ocasiões, sendo que a segunda é mais onde for costume. Ocorre que muitas vezes a gente observa uma mistura das duas, né? O pessoal fica de pé na parte inicial da oração eucarística, quando a oração eucarística 1, cânon romano, isso é ainda mais perceptível. Depois se ajoelha na consagração e fica de joelhos até o final. É uma mistura. Nesse caso, se for seguir a norma, tem que optar entre uma das duas. Ajoelhou na hora da consagração, tem que levantar depois. Para ficar de joelhos até o fim, tem que ficar de joelhos desde o final do canto do santo. E aqui uma observação interessante. Aqueles que não puderem se ajoelhar por alguma causa razoável devem fazer a inclinação profunda com o corpo. Não é para sentar e nem para ficar reto, parado, sem fazer gesto algum. E também é possível, conforme o costume, se ajoelhar novamente para a apresentação da hóstia, quando o sacerdote diz, eis o Cordeiro de Deus. Então esses são os gestos previstos. Vamos ver agora, rapidamente, o quadro da missa, para que possamos fazer a separação e ter uma visão geral. Esse quadro aqui eu fiz num outro vídeo, que foi o vídeo sobre as partes da Santa Missa, que eu vou deixar aqui num card de algum canto e na tela final para você conferir depois que terminar esse vídeo. Então, seguindo aqui a norma, você fica de pé, eu vou marcar de azul o momento de ficar de pé. Você fica de pé desde a entrada até a oração coleta. Depois, você se senta da primeira leitura até a segunda leitura. Bom, aqui vai depender, né? Se a missa não tem segunda leitura e sequência, você fica sentado até o salmo. Se tiver segunda leitura, senta durante a leitura. Se tiver sequência, senta até a sequência. Porque o texto da norma diz que é para ficar de pé na aclamação ao evangelho, ao canto do aleluia. Então, tudo que vier entre a oração coleta e a aclamação, você permanece sentado. Então fica de pé aqui na aclamação, no Evangelho, e se senta para a homilia. Terminou a homilia, fica de pé para o credo. Fica de pé também na oração universal, senta no ofertório. Terminou o ofertório, o padre fez o convite, orai, irmãos e irmãs, fica de pé. Segue de pé até o Sanctus. Daí aqui na oração eucarística, você vai ficar de joelhos, ou do início dela até o final, ou do início da consagração até o final da consagração. Fica de pé para o Pai Nosso. Segue de pé, rito da paz, fração do pão. Na apresentação da hóstia, onde for costume, pode se ajoelhar para o momento em que o padre fala, eis o Cordeiro de Deus, e mostra a hóstia aos fiéis.
vai de pé comungar. Claro, a comunhão pode ser de pé ou de joelhos, na mão ou na boca, conforme as normas atuais. Terminou de comungar, volta para o seu lugar e fica de joelhos, recolhido em oração. Terminou a oração, se for conveniente, se senta para o silêncio sagrado, enquanto o sacerdote faz a purificação dos vasos. Depois fica de pé para a oração após a comunhão. Idealmente, você ficaria de pé em todo esse momento aqui, das breves comunicações, bênção final, despedida e saída. Só que nós sabemos que nem sempre nas paróquias as comunicações são breves. Então, normalmente o padre fala o quê? Sentem-se, né? Para poder escutar os avisos. Aí, se for o caso, você se senta porque é razoável. Esse é o quadro geral dos gestos que os fiéis assumem durante a Santa Missa, ao menos aquilo que é previsto atualmente na norma oficial da Instrução Geral do Missal. Esqueci de alguma coisa? Comenta aqui embaixo. E eu tenho certeza que esse vídeo valeu o seu like e a sua inscrição. Vou deixar aqui no final, na tela final, o vídeo sobre o Ordinário da Santa Missa, onde eu fiz o quadro geral que acabei de apresentar e comentei parte por parte da celebração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.